Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Tem alguém que está vindo a primeira vez? Não, né? Amém. Na última aula nós estávamos falando acerca do corpo, né? A gente falou sobre o espírito no início e a gente começou a falar acerca do corpo, né? E nós começamos falando do nosso coração. O coração que às vezes a gente pensa que a nossa mente, né, está no nosso coração. O nosso sentimento está no nosso coração. Próprio quando a gente fala sobre o amor, né, faz esse símbolo aqui do amor, a gente relaciona isso ao nosso coração. E a Bíblia, em vários lugares da Bíblia, ela se refere, né, ao coração, né? O coração do homem é enganoso, né? Deus fala ao coração do homem, mas quando a Bíblia ela se refere a coração, na verdade, ela está falando da mente, amém? Então, sempre que você vê na palavra do Senhor se referindo ao coração do homem, na realidade a Bíblia está se referindo à nossa mente. E quando a gente for estudar sobre a mente, você vai entender que nós temos uma mente inconsciente. Então, geralmente, esse falar ao coração é falando a nossa mente inconsciente, a nossa mente interior, né? Então, nós falamos sobre isso, tá certo? A gente falou muito sobre coração e hoje nós vamos subir para o nosso coração, que é o nosso cérebro, amém? Como nós estávamos vendo, né? Nós somos corpo, alma e espírito, temos essas divisões e a gente vai falar agora sobre o nosso cérebro, tá certo? Então, adiantou muito aqui, deixa eu voltar. Amém. Então, quem acha que o cérebro, né? O cérebro, ele é um órgão do corpo ou ele é um órgão da mente? Quem acha que ele é um órgão da mente, levante a mão. Quem acha que o cérebro é um órgão físico, do corpo físico, um músculo? Quem acha que o cérebro é um músculo? Levante a mão. Tá certo. O cérebro, ele é um órgão físico, ele é um músculo, tá certo? É um órgão muito diferenciado, é composto por células diferenciadas, mas o nosso cérebro, ele é um órgão físico do nosso corpo, tá certo? O nosso cérebro, ele é a sede da nossa mente, né? Mas na realidade a nossa mente ela interage com todo o corpo e a gente vai ver isso aqui. Pega o microfone porque senão não. Ok? Podem participar, podem fazer pergunta. Eu pensava que a cabeça, né, fazia parte de todo o corpo. Ela que comandava o corpo todo. Justamente, ela comanda o corpo todo. Mas o que eu estou falando é o seguinte: é que o cérebro, ele é um órgão do corpo físico. Entendi. Entendeu? Porque às vezes as pessoas pensam que o cérebro e a mente é a mesma coisa, é uma coisa à parte. Não, o cérebro é um órgão, tá certo? E a gente vai entender o funcionamento, como é que funciona esse cérebro, tá ok? Como é que esse cérebro funciona? É importante que você entenda, tá certo? Como é que o teu cérebro funciona. Por quê? Porque nós somos uma pessoa só. Então, eu sou, né, a minha mente, eu sou minha alma, eu sou meu espírito, mas eu sou também meu cérebro, ok? E a gente vive se interagindo entre a gente. Então, o teu cérebro, ele, como ela falou, comanda o corpo, ok? Então, se você é uma pessoa que é muito espiritualizada, você estuda muito a Bíblia, você ora, mas você não controla o seu corpo, tá certo? Você vai ter problema. É por isso que a Bíblia, não é? Ela manda que a gente controle. E eu falei aqui anteriormente que o fruto do Espírito, ele atua muito no nosso cérebro. Ele atua muito nos nossos hormônios, no nosso corpo, o domínio próprio, longanimidade, benignidade, compaixão, né? Então, amabilidade, amor, tudo isso está ligado ao nosso corpo físico. Então, o nosso cérebro, a gente precisa entender como funciona o nosso cérebro. Então, é isso que a gente vai fazer agora nesse estudo, ok? Então,
Nosso cérebro, para a gente entender como é que ele funciona, tá bom? O nosso cérebro é uma super máquina. Então nós temos aqui na testa uma região chamada córtex pré-frontal, essa parte aqui, tá certo? Essa parte aqui é a parte que comanda, né? Ele é que comanda as ações, é o maestro do cérebro, ele quem domina, controla a grande parte dos raciocínios lógicos, e é exatamente nessa região do cérebro que o cérebro humano difere de todos os demais animais. É por isso que nós somos tão inteligentes, mais inteligentes do que os outros animais. Então, porque o nosso córtex pré-frontal, ele é maior do que os dos outros mamíferos, tá certo? Nós temos 3 cérebros, a gente vai ver isso aqui. O cérebro se divide em 3 partes, ok? O cérebro reptiliano, né? O cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, e o cérebro neocórtex. Esse cérebro neocórtex, só o ser humano tem ele desenvolvido desse jeito, ok? É onde está depositada a nossa inteligência. Nós temos do lado, né, chamado córtex temporal, as têmporas, ok? Ela é responsável pela visão espacial. Então, esse cérebro das têmporas, o cérebro temporal, ele é ligado ao cérebro límbico, tá certo? E ao cérebro reptiliano. É um cérebro que, por exemplo, se eu for descer aqui essa escada, eu for descer por ali, eu não vou fazer, eita, tá um poste ali, eu tenho que cronometrar, marcar quantos metros tem dali para o poste, para eu poder. Isso aí é função do cérebro, né, do neocórtex. Só que você vai descer essa escada aqui, você não faz isso, por quê? O cérebro temporal, ele se responsabiliza em medir o espaço, a altura, tá me entendendo? Então, na realidade, esse cérebro, muitas vezes, né, a maior parte do nosso cérebro, a ordem, né, a dimensão do controle que a gente tem do nosso cérebro é somente de 4 a 5% do cérebro. Esse cérebro aí que você está olhando para mim, que você está prestando atenção, e o interessante é que nessa aula aqui, eu estou dando informação, o cérebro de vocês está a 1000 por hora aí, aprendendo. Porém, isso aí que você está aprendendo, tudo que você está vendo, o que você está experimentando aqui, não passa de 5% da capacidade do teu cérebro, tá certo? Outras partes do teu cérebro estão trabalhando, não é? Na tua fisiologia tem uma parte do teu cérebro que está cuidando aqui da digestão, você está fazendo, quem jantou, a digestão está fazendo. Não precisa o teu córtex pré-frontal fazer comida, bora, digira aí, mastigue a comida, né? Vá para não sei o que, agora vá, faça xixi, me dê vontade de fazer xixi. Não é preciso você fazer isso, porque outras partes do teu cérebro, não é? Na parte, no cérebro reptiliano, no cérebro límbico, eles já fazem isso por você. Ou seja, a maior parte do nosso cérebro funciona automaticamente, sem a gente pensar. Ok? Então, essa parte, o cérebro, né? Temporal, as têmporas, ele está voltando ali sem eu mandar. Espera aí, o que é que está vendo ali? Aqui, as têmporas. Pronto, então essa parte das têmporas, ok? Nós temos essa parte de cima, né? Parece um chapéu em cima ali, né? É a parte responsável pela função motora do cérebro, onde controla os movimentos. Você veja que, por exemplo, essa parte aqui de cima, essa parte motora, não é? Quando a pessoa ela tem um AVC, e o AVC tem um sistêmico, né? Tem um AVC parcial, tem aquele AVC que pega uma parte e o outro que pega as duas partes. Ela tem geralmente uma função afetada, né? Ela vai ter dificuldade, né, de mexer com uma parte do corpo, porque atingiu essa parte, né, da função motora do cérebro. Temos o lobo parietal, que era responsável pela síntese, e atrás nós temos o córtex occipital, tá certo? É a parte que controla a nossa visão, ok? Abaixo a gente tem o cerebelo, que é aqui embaixo. Ele tem funções, né? A principal dela é coordenar o cérebro.
Os neurologistas dizem que ele é o que dá movimento ao cérebro. Então, uma pessoa que tem uma lesão séria cerebelar, por exemplo, passa a ter o movimento deturpado. Ela não vê as coisas acontecendo naturalmente. Então, o nosso cérebro, ele funciona desse jeito, né? Nós temos desculpa aí porque eu estou sem o apontador. Então, no nosso cérebro, ele é formado por células chamadas de neurônio, certo? Essa célula é uma célula diferenciada das outras células. São células que elas funcionam de maneira eletromagnética, elas são formadas, elas funcionam através de eletricidade. É interessante, a gente tem usinas elétricas dentro da gente, né? É da ordem de 11 milhões de quilowatt-hora de energia elétrica dentro, né, dos átomos e das células. Então, essas células, elas fazem ligações. O teu pensamento, tá bom? O teu pensamento, você está pensando aí, né, no que eu estou falando aqui, você está mastigando aí, cada um aqui está pensando de uma maneira diferente, mas está aprendendo o que eu estou falando. O que é que está acontecendo aí? É eletricidade. Os teus neurônios, eles se ligam, né, através, nós temos 100, né, trilhões. Tá horrível esse negócio aqui, meu Deus do céu. Fica ruim. Se tivesse alguém para passar aqui. Alan, me ajuda aqui, Alan. Agora ele não quer passar, agora de jeito nenhum. Então nós temos essa célula nervosa. Pode subir, Alan, sobe aí, por favor. Essa célula nervosa chamada neurônio, nós temos 100 bilhões de neurônios. Então, ela nos ajuda a fazer, né, nos movimentar, falar, andar, aprender. Essas células nervosas, elas se comunicam através de dendritos. Isso é uma parte elétrica, né? Essa ligação elétrica tem o rabinho é uma célula que ela tem uma parte de trás, feito um rabinho, e aí a transmissão elétrica, ela passa de célula para célula, formando as chamadas sinapses neuronais, ok? Então, cada célula se comunica com 10 mil outras células a uma velocidade de 473 quilômetros. Então, assim, é muita velocidade, ok? E nós somos esse sistema, né, bioelétrico-químico. E as sinapses são as comunicações que passam informação de um neurônio para o outro. Quando você nasceu, por exemplo, disseram a você, teu nome é Valda. Valda. A melhor forma de uma pessoa aprender é através da repetição. Então, alguém começou a te chamar, Valda, você pequenininha, você fez uma sinapse. O teu cérebro fez uma sinapse, ou seja, um neurônio saiu se ligando a outro, foi formando aquele pensamento na tua mente, e aí você, Valda sou eu, começou a captar aquilo ali. E à medida que a gente vai crescendo, essa evolução de aprendizado, ela vai só ficando cada vez mais sofisticada, ok? E algo interessante ali, ó, quando se forma uma sinapse, quando uma célula dessa se une a outra, não tem mais como se separar, ok? Então, algo que você aprendeu na sua vida, nunca mais você vai esquecer. Ele pode estar guardado em algum lugar do teu cérebro, a nível inconsciente, mas nunca mais vai ser desfeita aquela sinapse. É bom para o microfone porque pode ficar passando de mão em mão, fica com ele na mão aí, alguém pedir. Tem a lei da primeira menção, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso, eu li sobre isso, que fala que quando a gente ensina algo a uma criança, aquilo novo, depois que ela aprendeu, é muito difícil ela esquecer aquilo. Por quê? A gente pode até, tá certo? O nosso cérebro, ele funciona de maneira inteligente, ok? Então, por exemplo, durante o dia, você começa a ter sinapse, certo? Augusto Cury chama-se de memória RAM, registro automático de memória. Então, eu estou aqui na igreja, tá certo? Eu estou aqui na igreja e eu estou captando tudo aqui, as cadeiras, a pintura da parede, esse teto, as lâmpadas. O meu cérebro,
ele está captando tudo aqui, tá certo? Só que o meu cérebro inteligente, certo? O meu cérebro, a minha mente, ok? Consciente, tá certo? Ela não consegue captar todas as coisas. A inconsciente consegue. É 40 milhões de vezes a mais. Então, eu só consigo captar 135 unidades de byte por segundo. Eu só consigo captar. Já o meu cérebro inconsciente, ele capta automaticamente 40 mil vezes mais do que isso. Então, meu cérebro está vendo tudo aqui. Para que isso? Para que ele tenha essa questão de, por exemplo, se aqui cai uma parede, meu cérebro, ele vai me jogar para o lado mais seguro, entendeu? E eu que estou aqui raciocinando, eu não tenho tempo e nem tenho memória suficiente para estar cuidando de todas essas coisas que o meu cérebro inconsciente cuida. Vocês estão entendendo até aqui? Então, o meu cérebro inconsciente, ele está captando tudo aqui, ok? E outra coisa, a minha memória consciente, certo? Ela tem potencial para captar, ok? Somente as coisas usuais, ok? Se a gente começasse a decorar, né? Tem pessoas que têm uma memória mais desenvolvida e elas têm uma capacidade maior de memorizar. Mas se a gente começasse a memorizar, né? Cor daqui, o teto, essas coisas todas, ia chegar um tempo que a nossa mente ela ia entrar em parafuso. Por isso, o nosso cérebro, geralmente, quando você vai dormir, existe um momento, né, do sono zen, quando a gente se deita, aquelas 3 primeiras horas, ela serve para que o nosso cérebro, ele pegue aquelas memórias, que ele diga assim, isso aqui ele não tem tanta importância dele estar usando. Aí pega aquilo e joga na chamada memória inconsciente, ok? É como se fosse para um mar do esquecimento, mas está lá guardada, ok? Se um dia, você já lembra que, por exemplo, você sentiu o cheiro de alguma coisa e você faz, poxa, eu me lembrei agora quando eu era pequeno, né? Você vê uma imagem de uma coisa e faz, rapaz, eu me lembrei no dia que eu fui lá não sei aonde. Aquela memória, ela está aqui na sua mente, mas ela está guardada. Para quê? Para economizar energia. O teu cérebro, ele faz isso para economizar energia. Ele pega as memórias que você não vai usar e ele joga lá no inconsciente, ok? Então, isso é também uma função desse nosso cérebro. Então, agora, está lá como é que os neurônios funcionam. Por exemplo, digamos que isso aqui seja um neurônio, ok? E isso aqui seja outro neurônio. Por exemplo, pizza. Quem aqui gosta de pizza? Levante a mão. Todo mundo, né, gosta de pizza, né? Mas digamos que você nunca comeu pizza, ok? Então aqui tem um neurônio, né, que ele está vendo que você está querendo comer, ele está, né, interessado em ver você comer, e ali é uma pizza, você nunca comeu pizza. Aí você comeu a pizza, o teu neurônio vai e faz uma conexão. Pizza, cheiro, gosto, eles começam a se ligar, milhares de neurônios se ligam e formam uma construção relativa à pizza, ok? Então é como se fosse realmente uma construção física, tá certo? Sempre que alguém disser, rapaz, vamos comer pizza, o teu cérebro vai fazer aquela ligação. Tá lá, entendeu? Aquela construção tá lá. Isso vale para pornografia, construção. Isso vale para droga. Pessoa que experimentou droga, bebida, cigarro, faz uma construção, tá lá. Vai ser desfeito? Não. Só se aquela pessoa tiver um derrame cerebral, só se ela tiver um acidente, perder massa encefálica, perde. Porque ele vai perder composição física, ok? Mas se não for isso, um mal de Alzheimer, uma esclerose múltipla, a pessoa tem perdas físicas a nível cerebral. Então, ela vai perder memória, com certeza. Ligações neuronais, elas serão desfeitas. Eu vi uma vez, eu estava lendo um livro, e contou que tinha uma menina. Essa menina, ela era uma menina recatada, tímida, muito tímida, né? Ela não falava com ninguém, ela era bonita, uma jovem bonita, mas
aconteceu alguma coisa na vida dela, né, os pais, na criação dos pais, que tornaram ela uma moça tímida, recatada, né, muito retraída. E um dia ela ia no carro e bateu com o carro. Aí ela sofreu uma pancada na cabeça. Dessa pancada, ela perdeu a memória parcial. E aí essa menina se tornou uma menina extrovertida, né? Ela começou a paquerar e ela ia para as festas e chegava na festa, ei, gatinho, gatinho, com os rapazes, né? Aí ia dançar, subia na mesa, começava a dançar em cima da mesa. Ou seja, ela mudou totalmente, né? Porque aquilo que ela tinha constituído perdeu, né? De certa forma jogou, se desfez a ligação e ela fez outras ligações, né? Fez outras ligações, ok? 6 meses depois, essa menina, ela, de repente, porque a perda de memória, ela dura um tempo, mas quando ela volta de vez, né? A memória dela voltou de vez, tá certo? E aí, ó, o que foi que aconteceu? A recatada voltou, porém, existiam outras ligações agora, de uma menina extrovertida e tal, e aí ela passou a ser uma pessoa recatada e extrovertida ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo? Então, uma pessoa que experimentou droga, tá certo? A construção física está lá dentro do cérebro. A sinapse neuronal, eu estou dizendo assim, essa ligação física entendam pela sinapse, a ligação de neurônio e neurônio, ok? Ligação de neurônio de célula cerebral com célula cerebral, ok? Se eu tiver muito adiantado, vocês me avisam, viu? Pastor, explique melhor, a gente não está entendendo, ok? Mas todo mundo está entendendo até aqui? Ok, então fica uma construção física dentro da sua mente. Por isso, não é, a gente tem que fazer o possível para evitar cuidado com os pensamentos que passam pela tua mente, com as coisas que passam pela tua cabeça. Oi, meu filho. Aí que a pessoa se torna bipolar? Não. O bipolar, isso aí já é um transtorno, né? Existem, né, as neuroses, as psicoses, né? Então, doenças. Eu estou falando aqui agora de uma pessoa que tem as suas funções normais. Vai ter algum momento aqui da nossa aula que eu vou falar das neuroses, das psicoses. Porque o senhor falou que ela era uma pessoa, depois virou outra, mas ela ficou tentando controlar os dois lados. Eu falei de uma menina que era recatada, sim, tímida, sim. né? E agora ela experimentou, ela tinha uma vida toda de timidez. Eu vou até a partir do momento de quando ela recuperou. Aí ela ficou controlando os dois lados. Mas aí não é o caso da pessoa bipolar. A pessoa bipolar, ela tem um descontrole muito grande a nível hormonal. Ela às vezes está calma, né? E de repente ela se perde as estribeiras, entende? Isso é diferente. Ela não. Ela era uma menina tímida, recatada, ou seja, ela tinha constituições na sua mente de memória, até no seu caráter, de uma pessoa tímida. E de repente essa menina experimentou, porque ela perdeu a memória, é como se aquilo ali tivesse sido colocado em stand-by, aquele jeito dela tímido. E aí veio um aprendizado de balada, de sair, de se divertir, de sair com um e com o outro, né? Aquela outra parte de ser recatada, ela esqueceu, entendeu? Quando a memória voltou, ela já tinha construído outras sinapses, ok? Então ficou as duas sinapses, é isso que eu estou falando, entenderam? Pois não, querido, agora tem que ir para o microfone. Pastor, esses registros que o senhor falou aí, feitos pelas sinapses no cérebro da gente, eles podem ser desfeitos e reconstruídos, porque uma vez eu li uma coisa que falava de neuroplastia cerebral, que é quando o cérebro da gente, um hábito nocivo, é mais difícil tirar um hábito nocivo e substituir por um hábito positivo do que fazer o contrário. Aí eu queria saber se isso é possível. Sim, eu vou explicar. Eu vou falar sobre a neuroplasticidade, também vou falar sobre a neurogênese, tá bom? Foi muito boa a sua pergunta, mas eu vou falar sobre isso. O que eu estou falando é neuroplasticidade mesmo, certo? O que é que eu estou dizendo aqui? Que aquilo que a gente experiencia na nossa vida é através de sinapses neuronais, o que a gente capta através dos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, a gente capta, isso vira, né, sinapses neuronais, ok? Que são construções físicas, ok? No nosso cérebro. A sinapse neuronal, ela não está no mundo imaginário, não. São realmente ligações de célula com célula e cria estruturas cerebrais, ok?
É isso que eu estou falando. Isso é uma sinapse, ok? Neuronal, ok? A gente vai chegar lá em neuroplasticidade daqui a pouco, ok? Pode passar. Cada ser humano, aí ó, vê só, uma outra diferença de nós para os animais, né? Qual é a diferença do ser humano para os animais, né? É um maior número, não é? A gente tem 100 bilhões de neurônios, responsável por 100 trilhões de sinapses. Então, a gente tem uma capacidade de aprendizado muito grande, de significação muito grande. A gente tem uma capacidade de sinapses, de aprendizado muito grande. Quando uma criança nasce, ok? Quando eu digo nasceu, é quando ela é fecundado o óvulo lá dentro o óvulo com o espermatozoide, ok? O coração começa a bater, tá certo? E a mente começa a se formar ali, tá certo? Agora ali é uma mente muito informação. Ali já começa os cérebros, não é? Existe uma questão científica que diz que o nosso cérebro reptiliano, ele é um cérebro que ele capta coisa da outra vida. Isso não é nada de questões de espiritismo, não é disso que eu estou falando aqui. Ele capta informações dos pais acerca, não é, de vida, do coração bater. Isso aí é captado. Isso vem dos pais. É o cérebro reptiliano que faz isso, ok? Então o coração bate, as células começam aquele pulmão a respirar, né, os alvéolos, e se formar um cérebro. Tudo isso são sinapses, são aprendizados, ok? Por quê? Apóstolo, quer dizer que os neurônios só estão dentro do coração, dentro do cérebro. É isso? Não. A gente tem neurônio no coração, a gente tem neurônio em todas as partes do corpo. O nosso sistema nervoso é feito também de neurônio, ok? Porque muitos dos sistemas são ligados através de estruturas nervosas do sistema nervoso, né, periférico, com o nosso cérebro. E são neurônios também, ok? O neurônio principalmente está no cérebro, mas se espalha por todo o nosso corpo. Então a criança, ela nasce já, ela é constituída com 30%, tá certo? Das sinapses de um ser humano para ele sobreviver. Então, uma criança já nasce sabendo comer, já nasce chorando, sente dor de barriga, já faz as necessidades fisiológicas, ok? A criança, ela sabe, não é? Ela vai sentir frio, ela vai sentir calor, ok? Os animais normais, a gente nasce com 30% de sinapses constituídas, ok? Só que durante a nossa vida, a gente tem 70% de sinapses para constituir, de aprendizados para constituir. Por isso que o ser humano é um ser de aprendizado, ok? O ser humano, ele sempre quer estar aprendendo. Apóstolo, eu tenho 60 anos, 50 anos, eu acho que eu não estou mais na idade de aprender. Mentira, porque você é um ser de aprendizado. Se você não for estudar para aprender, você vai aprender outras coisas. O teu cérebro é o dia todinho querendo aprender, porque nós somos seres de aprendizado. Até o último momento da nossa vida, a gente vai estar aprendendo. O ser humano, a atividade principal do ser humano é aprender, experienciar, viver experiências, aprendizados do ser humano. Já o animal é diferente. O animal já nasce com 70% das suas sinapses constituídas. Então, por exemplo, vocês já viram algum bebê nascer já, mamãe, papai? Já viram? Não, mas o cachorrinho já nasce, né? O gato já nasce, miau, miau. Já anda. O bicho já nasce, o bebê, o menino, o ser humano, para andar, ele vai ter que aprender. Ele vai ter que... Vejam como é fantástico o ser humano. Porque tudo que ele vai fazer, ele precisa aprender. Existem, né, o ser humano, ele é, quando nasce, muito mais frágil do que outros animais. Se um bebê nascer e você deixar ele ao Deus dará, ele vai morrer. Se o bebê nascer e você deixar ele aqui de lado da mãe, né,
A mãe, meu filho, meu filhinho, e o bebê aqui chorando, e você deixa ele vai morrer aqui. Se for um gato, não, um gatinho, ele já vai atrás do peito da mãe. Ok? Por quê? Porque ele já nasce com 70% de sinapse de sobrevivência. O ser humano, como ele é um ser de aprendizado, ele vai aprender tudo. Ele vai aprender a comer, vai aprender a andar, vai aprender que aquele é o pai dele, que é a mãe dele. Entenderam? Se você pegar um menino, uma criança, botar ele no meio de um bocado de cachorro e deixar ele lá, ele vai pensar que é cachorro. Entendeu? Os animais, eles vão procurar a matilha deles. Então, o animal, ele já nasce com 70% de sinapse. E durante a vida dele, ele só vai aprender mais 30%. Por exemplo, o cachorro vai aprender que você é o dono dele, não é? Ele vai aprender que aquela vasilhinha ali é para ele comer. Ele vai aprender que aquele lugar ali é o território dele, a casa dele, quem é o dono dele. Ele pode ser adestrado para morder fulano e não morder cicrano. Então, o aprendizado dos animais, ele é muito limitado. O do ser humano não. Por quê? Nós somos seres fantásticos. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos uma capacidade imensa. Deus nos fez seres inteligentes de aprendizado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é inteligente. Você é um ser de aprendizado. Então, um animal, o ser humano, ele é um ser espontâneo. Espontâneo. O animal não, ele é mecânico, né? Ele já nasce com toda a programação do que ele vai fazer, a quem ele vai perseguir, né? Como é que ele vai conseguir alimento, como é que ele vai se defender, e ele não tem muito o que acrescentar. Nós, seres humanos, somos seres de aprendizado, porque temos muito a expandir através de sinapse. Então, acabe com essa besteira de pensar que você é burro, que você... pessoal, se uma pessoa, ela está estudando, não é, o dicionário russo, ela está aprendendo, né? O cara, esse camarada se eu estou vendo crochê, você está vendo crochê, ou você está vendo outro tipo de coisa, você está aprendendo. Então, o ser humano é um ser de aprendizado. Eu tenho uma alta capacidade de aprender. Pode passar, né? Então, elas podem ser desmanchadas, como eu falei, né? Através de doença, mal de Alzheimer, né? Agora, se você exercitar o seu cérebro, você vai ter um cérebro ativo com 80, 85 anos, 90 anos. A ciência hoje, ela está muito avançada. Ok? Está muito avançada a ciência hoje. Então, medicamentos, reposição hormonal, tá certo? E exercícios, tá certo? Exercício. Então, pratique exercício, caminhe, não é? Faça musculação, é importante fazer musculação para adquirir os hormônios, como testosterona, o hormônio feminino. Isso se adquire através de atividade física e também exercício para a mente, ok? Então, a gente tem uma academia aqui de lado, certo? O que é que esse pessoal está fazendo aqui nessa academia? Exercitando o corpo, tá certo? Você for lá na academia, está todo mundo malhando, né? O braço, né? As pernas, o abdômen, né? O ombro, os caras estão malhando o corpo. E aí, quando você malha o corpo, o que é que acontece? O seu corpo, ele vai ficar flexível, o seu corpo, ele vai ficar mais saudável, né? Ele vai ficar mais apresentável, o seu corpo. A mesma coisa se você exercitar o músculo da mente, da cabeça, do cérebro. É um músculo que, se você exercitar ele, também ele vai, não é? Então, lê livro, lê a Bíblia. Tem muitos exercícios que são interessantes para você fazer. Decorar as coisas, decorar versículos, tá certo? Exercite a sua mente. Se tem alguém aqui que não exercitava, passe a exercitar a sua mente. Quer ver uma coisa assim muito boa para você fazer? Esses jogos de... qualquer jogo. Então, jogar xadrez, jogar dama, jogar dominó, palavras cruzadas. Palavras cruzadas é excelente para o cérebro. Ok? Então, esses caça-palavras, né? Sudoku, esses jogos que existem aí, são muito bons para exercitar a nossa mente. Então,
Atividades repetitivas é ruim para o cérebro. A pessoa que fica o tempo todo no computador, olhando, navegando no computador, é ruim, ok? Agora, jogos, excelente. Então, todo mundo aqui pratique jogos, ok? Tem nas bancas de revista palavras cruzadas, esses jogos, você vai estar malhando, a mesma coisa que esse pessoal está fazendo aqui, você vai passar a fazer com o teu cérebro. Isso vai interferir na tua memória, você vai passar a ter uma memória melhor, ok? Esse negócio de dizer, eu tenho uma memória fraca, isso é balela. Ninguém tem a memória fraca, todos têm uma memória não exercitada. Se você começar a exercitar a sua memória, tá certo? Se você começar a voltar a exercitar, então tem gente que engole essa palavra, e o Senhor te trouxe aqui para te curar disso. A sua memória é boa, você tem uma memória boa. Agora, falta você ir para a academia, né? Malhar a sua memória, né? E você malha a memória como? Lendo livro, lendo a Bíblia, decorando versículos, decorando textos, tá certo? Fazendo conta, palavras cruzadas. Você vai ter uma mente boa, forte, tá certo? Com a sua idade, se chegar a uma idade avançada, vai ter uma mente boa. Amém? Ok? Passa aí. Vamos lá para o que o nosso irmão falou, que é a plasticidade neural, né? A plasticidade neuronal é a capacidade do cérebro em desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo, ok? Então, eu tenho aqui uma construção, tá certo? E essa construção, eu tive uma decepção, ok? Na minha vida eu fiquei decepcionado por algo, e aí eu juntei um neurônio com o outro, vários neurônios, fui juntando e terminei construindo uma memória de que eu sou um cara derrotado, certo? E aí eu fico com aquilo na minha mente o tempo todo, me sabotando, ok? Me auto-sabotando, né? Porque eu estou com aquela construção, aquele negócio, aquele trauma aqui na minha mente, certo? O nosso cérebro tem algo chamado plasticidade neuronal, ou seja, os nossos neurônios, apesar de ter construído estruturas que nunca mais vão ser apagadas, salvo caso de acidente, caso de Alzheimer, etc., certo? Aquilo vai ficar lá, constituído. Mas eu posso construir outras construções como essa, tá certo? Então, é aí onde está uma pessoa que é viciada em droga, a constituição aqui do vício de droga, a sinapse química, né, está constituída aqui dentro do cérebro da pessoa. Mas ele pode, né, não andar mais por aquela via e procurar fazer outras sinapses, constituir outras sinapses. Isso é uma capacidade chamada neuroplasticidade. O nosso cérebro tem uma grande capacidade de se readaptar a novas situações. Então, isso chama-se neuroplasticidade. A partir de determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informações que podem ocorrer. Através da plasticidade, novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Então, nós podemos constituir novos aprendizados. Você sabe que você era uma pessoa 10 anos atrás, com paradigmas, com experiências, tá certo? E através de aprendizados, 10 anos se passaram, hoje você é outra pessoa. Por quê? O teu cérebro, ele construiu, tá certo? Novas situações na tua mente, ok? Então, os nossos neurônios, eles têm capacidade, tá certo? De criar novas sinapses neuronais. Apóstolo, eu sou uma pessoa triste. Não, mas você pode ser alegre, entendeu? Você pode ser uma pessoa vitoriosa. Porque eu não conheço isso, mas você conhece aquilo. Então, isso são as sinapses neuronais e a neuroplasticidade. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável. O teu cérebro não é imutável, ele muda. Ok? Tem gente que diz, eu nasci assim, né? O síndrome de Gabriela, né? Eu cresci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser... Negativo. Não tem como, você muda, todo mundo muda, ok?
uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida em outro lugar do cérebro como resultado da aprendizagem e do treinamento. É importante agora que você entenda que o seu cérebro é afetado pela sua mente. Quando você começa a acreditar nessas coisas, você cria dentro da sua mente caminhos de pensamentos tóxicos que vão gerar lassidão diante da vida, ou você pode crer que Deus é poderoso para fazer um milagre na tua vida e o teu cérebro vai atuar de maneira concomitante e coerente com a palavra de Deus. Então, aí está a nossa fé, a nossa certeza, a nossa crença de que nós podemos aprender, ter novas experiências, não é? Deus pode mudar a situação da tua vida, não importa qual seja a situação da tua vida, e o nosso cérebro, ele é prova disso, ok? Pode passar. Isso aí eu já falei, né? Exercite o seu cérebro, bota o cérebro para malhar, né? Bota o cérebro para fazer atividade física, ó. Jogos, estudo. Quem aqui não tem o hábito da leitura, adquira o hábito da leitura, viu? Não existe esse negócio de, não, fulano é mais inteligente do que eu, ciclano é mais inteligente. Não, entenderam? Não tem. O cérebro de fulano, não. Albert Einstein, pegaram, quando ele morreu, foi o pai da física, um dos homens que é tido como um dos homens mais inteligentes de toda a história da humanidade. Quando ele morreu, pediram para fazer, não é, um estudo em cima do cérebro de Albert Einstein. E aí foram pesar o cérebro dele, porque pensavam-se o seguinte, esse cara, o cérebro dele deve ser mais pesado do que o cérebro dos outros. E aí descobriram que o cérebro de Albert Einstein, ele era, né, quase que 85% menor do que o cérebro das pessoas mais comuns. Então, não é o software, não é o cérebro em si, é o que você acredita. Então, se você acredita que você pode ir além, não importa a tua idade, não importa a tua condição, você vai além. E o Senhor, Ele trouxe você aqui para você aprender, tá certo? Que não existe limite para você. O Senhor fez você um ser de aprendizado, uma mulher de aprendizado. Você pode ler livros, do mesmo jeito que a rainha da Inglaterra está lá no castelo dela, e ela pode estar lendo um livro lá. Você pode também ir na internet e dizer, qual é o livro que a rainha da Inglaterra está lendo? Eu vou ler também agora aqui, vou ler. E até pela internet você baixa e lê o audiobook ou um e-book, ok? Então, pessoal, nós temos capacidade de aprendizado, nós somos seres fantásticos, ok? Olhe para 3 pessoas e diga assim, você é um ser fantástico, você é um milagre, você é a primícia da criação de Deus. Glória a Deus. Pode passar. E viu, Benção? Tem um outro fenômeno. O nosso querido ali, ele falou, né, na neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? A capacidade dos nossos neurônios de eles terem novas experiências, ok? Isso chama-se a nossa capacidade de novas sinapses neuronais, ok? Isso é neuroplasticidade, é a capacidade de se adaptar a situações. E existe, diga, querido. Pode dizer que é isso que acontece quando uma pessoa se converte, que as coisas para a gente não se conformar com esse mundo, mas ficar para a renovação do nosso entendimento. Justamente, aí, o texto que fala, né, de Romanos 12:2, neurogênese. Antigamente, a ciência, há algumas décadas atrás, os neurocientistas, a neurociência, ela acreditava que, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente e perde massa encefálica, ou teve um AVC, né? E aí ela fica com um lado paralisado. Aí se pensava antigamente que ele iria ter que agora pegar outra parte do cérebro dele para poder fazer adaptações, plasticidades, ok? Mas foi descoberto que não. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de se renovar diariamente, toda vez que você vai dormir, quando você acorda de manhã. É por isso que a Bíblia diz, né, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam
a cada manhã. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem de manhã. A Bíblia está dizendo a gente o seguinte, que de manhã você vai nascer. Se você tinha um neurônio no teu cérebro, que ele era um neurônio traumatizado, um neurônio com sinapses constituídas, ele era um neurônio que tinha memórias. De manhã vai nascer um monte de neurônio novo. Então, todo dia você amanhece com um monte de neurônio. Talvez no dia anterior você tinha neurônios que diziam que você era fraco, medrosa, tímida, que não ia adiante, que não tinha experiência. Mas amanhã vai nascer um neurônio novinho dizendo assim: quem é que eu sou, quem é que eu sou? E você precisa dizer a esse neurônio: você não é fraco, você é forte. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você não é cauda, você é cabeça. Você é serva do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este cérebro, mas transformai-vos pela neurogênese, pela renovação do vosso cérebro, da vossa mente, do vosso entendimento. Até, essa palavra aí, até do nosso aspecto físico, cerebral, do órgão, do músculo cérebro. Ok? É verdade. Então você tem capacidade de se renovar a cada manhã, para que experimenteis. Aí você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, todo dia de manhã, Vera, vê como tu é fera. Todo dia de manhã tu recebe um monte de neurônio novo. Nova pessoa, novas experiências, novas ligações. E você pode viver novas realidades no teu cérebro. Amém? Isso é neurogênese. Temos a neuroplasticidade, que é o que o nosso querido ali falou, e temos também essa neurogênese. Pode passar. E uma coisa que eu falei aqui é que nós, somos seres linguísticos. Falei isso para vocês, Tinha um pastor David Young-Shu, David Po Young-Shu. Ele estava conversando com um médico, e aí o médico começou a falar com ele sobre ciência, sobre cérebro. E aí o médico chegou para ele e disse: Paul, você sabia que o nosso cérebro, no nosso córtex, nós temos um centro que é o centro da fala. Esse lugar é o mesmo lugar onde tem o comando de todo o corpo. Ou seja, o corpo, David Po Young-Shu. Sim. Então, o teu cérebro, ele fala português. O teu cérebro fala português. É o centro da língua, que se comunica com o teu corpo. Tá certo? Então, a tua mente, ela vai se comunicando no teu idioma. Ok? Com o teu corpo. Nós somos seres linguísticos. Tudo na tua vida é através de linguagem. Olha para o seu irmão e diga assim: tudo na sua vida é através de linguagem. Não tinha como ser diferente, irmão. Sabe por quê? Porque a coisa mais poderosa que existe no universo, você sabe qual é? Sabe qual é a coisa mais poderosa que existe no universo? Palavra. Por isso que Jesus é o verbo. Por isso que Deus criou todas as coisas através da palavra. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. E por isso que você também é um animal linguístico. O ser humano, tudo dele é através da palavra. E aí quando esse pastor falou, para o pastor Po Young-Shu, disse assim: nós temos o centro de comando do nosso corpo, é o mesmo lugar onde tem a linguagem, Ou seja, o nosso corpo se comunica através da linguagem que a gente fala. Aí o pastor disse assim: pastor, eu já sabia disso, porque lá em Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua, aquele que ama comerá do seu fruto. E, passa aí, Tiago 3, o pastor Tiago, há 2000 anos atrás, ele já disse, assim também a língua é um pequeno membro, É um pequeno membro. Quando ele estava falando isso, ele estava falando desse centro linguístico que comanda todo o corpo. Pastor Tiago, sem querer, ele estava falando sobre neurociência.
Ele estava dando uma aula, né, sobre neurociência há 2000 anos atrás. Só agora a ciência descobriu. Vê. Assim também a língua é um pequeno membro. A gloriar-se... Tem um apontador aí? Tem. A gloriar-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Vê só. Algo que é tão pequeno, a linguagem comanda todo o corpo. O simples fato de falar pode dar à pessoa o controle sobre todo o seu corpo. Simples fato de falar. Você tem uma coisa chamada self-talk, que é self, você mesmo, né? Talk, fala. Então, você está falando com você o dia inteiro. Seja, né, pensamentos de, poxa, eu vou ter que fazer tal coisa. O pensamento da nossa cabeça, ele é muito intenso, né? Mas muitos desses pensamentos, eles são sabotadores. É você dizendo que você não vai conseguir algo, né? É você dizendo que o pastor está pregando aqui, olha, Deus vai fazer, Deus vai derramar sobre a tua vida. E você está pensando assim, isso é na vida do irmão fulano, para comigo não. E aí você começa a ver, né, caminhos construídos de derrotas, pessoal. E você começa a se comunicar se auto-sabotando. O diabo faz isso também. O diabo, ele age na nossa vida também, não é? Trazendo sabotagem na nossa mente, ok? Então a pessoa fala repetidamente, olha, repete comigo, o quê? Antes que eu diga isso, tem gente que diz, porque o pastor fica mandando eu diga comigo, tal coisa, repita isso, diga ao seu irmão. Não tem gente que se invoca com isso. É burrice isso, sabe por quê? Porque repetição é a melhor maneira. Nós somos seres linguísticos. Então quando eu digo, diga, eu sou geração eleita, a pessoa diz, eu não gosto desse negócio de dizer não. Precisa não, eu estou aprendendo. Tá não, meu irmão. Você só aprende com comunicou. Você só aprende com língua, palavra. Então, se você repetir uma coisa todo dia, aquilo se torna verdade para você. É o que, Verinha? Se você repete, aquilo que você fala repetidas vezes, se torna verdade para o teu subconsciente. E você, à medida que você repete algo de ruim, não é? Poxa, eu estou sofrendo muito, meu Deus, eu estou nesse sofrimento, essa luta é uma luta, viu? A vida é difícil demais, é uma luta. Meu Deus do céu, outro dia é uma luta, viu? É luta. O teu corpo faz, atenção, todo mundo se juntem, vamos trabalhar, porque ele está pedindo luta. Deve ser algo muito bom para ele, porque ele pede muito e todo dia ele pede. Vamos trabalhar para dar luta. É assim que funciona o nosso cérebro. Agora, se você se acorda de manhã, você diz, glória a Deus, que bom, esse dia vai ser um dia maravilhoso. E você sai na rua, hoje é Natal. Todo dia para mim é Natal. As pessoas chegam para mim, lá no trabalho já é onde eu passei, né? Eu não sei se tu já visse isso, mas as pessoas chegam para mim na prefeitura e fazem, coronel, está tudo bem com o senhor? Eu digo, aí eles já dizem, hoje é Natal, né? Porque todo dia eu digo, hoje é Natal. Natal é um dia feliz, é um dia bom. Então para mim todo dia é Natal. Faça isso. Todo dia você. Qual é a data mais importante para você? É o seu aniversário? É o Natal? É qual a data mais importante para você? Então quando você. Diga. Nesse meio todo de neurônios, pensamento, onde é que se encaixa o déjà vu? Aquela sensação de que você já viveu aquele momento, já passou por aquele lugar. Olha, isso pode estar no nível espiritual. Tá certo? Assim, existem explicações para esses fenômenos, tá bom? A nível de psicologia, de memórias que você trouxe naquele momento, e você, isso aqui passou-se, não é? E pode estar no nível espiritual, pode ali estar querendo Deus lhe avisar alguma coisa, viu? Entendeu? Então, esse fenômeno aí, eu posso depois trazer uma instrução em cima disso, porque é algo que realmente acontece,
Mas aquilo pode estar a nível de mente inconsciente, de uma coisa que você, né, pensou, já viveu e vem de novo, tá bom? Ou também pode ser alguma coisa a nível espiritual, que Deus está querendo lhe mostrar algo, viu? De experiências, né? Por exemplo, nós temos visões espirituais. Está a nível de cérebro, está a nível de consciente? Não, é a nível espiritual. É na aula inicial que eu dei. É a nível de aula inicial que eu dei. Então existem coisas, por isso que eu destaquei bem. Eu disse, ó, espírito, corpo e alma. Tem coisas na nossa vida, tá bom? Que a gente vê pelo sexto olho, que é o que eu falei para vocês, que é o olho da fé. É a visão da fé, ok? Eu aqui entrei agora no corpo, mas pode ser uma memória passada que voltou, entendeu? Ou também pode ser algo a nível espiritual. Uma visão. É. Isso. Aqui, pessoal, eu estou fazendo questão porque eu não posso ministrar cura interior, certo? E não entrar nesses aspectos de corpo, eu vou entrar daqui a pouco em hormônio. Vou falar sobre hormônio aqui daqui a pouco. Dopamina, norepinefrina, noradrenalina, adrenalina. Eu vou falar sobre isso, dopamina, né? E eu não posso aqui ministrar somente cura interior na parte do teu espírito e deixar de lado essas questões de corpo, de hormônio total, né? Mas nós estamos aqui em um território profético. A gente está aqui em um território profético. E existem coisas que são proféticas, né? Como Moisés, que pisou no local e Deus disse, olha, tira tua sandália, porque aqui é uma terra profética, é uma terra santa, tá certo? E nós estamos vivendo essa vida espiritual, físico. Então você vê com o seu olho algo que aconteceu, mas aquilo é espiritual, entendeu? Tem visões que eu tenho na minha vida, na minha visão ou experiência, vivência espiritual, que eu capto pelos órgãos do sentido. Então às vezes eu ouço o Espírito Santo falando comigo através da audição, entendeu? Se tem gente aqui que já ouviu Deus falando com você, tem gente que ouve muito. Eu tenho um amigo que ele diz, ó, o Espírito Santo fala comigo, eu ouço assim, claramente. Às vezes você ouve, às vezes você intui, a intuição, não é que é aquele dom de discernimento, interpretação, discernimento, mas tem coisa também que você vê. Tem coisa que você vê com o seu olho físico, mas é espiritual. Ou seja, nós somos um ser, corpo, alma e espírito. Amém? Façam sempre essas perguntas para que a gente possa tirar realmente todas as dúvidas, ok? Então, volta aí. Se a pessoa fala repetidamente, eu sou fraco, eu sou medroso, eu sou tímido. A gente vai falar daqui uns dias numa questão de identidade e comportamento. E você vai entender que as coisas ruins você nunca deve falar eu sou. Você sempre deve falar eu estou. Eu estou com medo, mas eu não sou medroso, entendeu? Eu estou com diabetes, mas eu não sou doente. Eu não sou uma pessoa doente, entendeu? E isso faz a diferença na terapia e na cura. Então, ó, eu sou fraco, vê só, ó, somos o quê? Seres linguísticos, self-talk. Somos o que repetidamente falamos e fazemos. Tanto é que o teu caráter é aquilo que você faz repetidas vezes. Então aquilo que você diz a você todo dia, a vida é difícil, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, meu pai morreu do coração, eu acredito que também vou morrer do coração. Sabia que tem gente que tem convicção do que já vai morrer, de que vai morrer? Eu estou quebrando isso aqui essa noite, viu? Estou desfazendo isso aqui essa noite. Então a família morreu todinha de infarto e de câncer. Não, minha família morreu todinha de infarto.
o seu inconsciente, ele tem... Olhe, Josiane, você precisa se curar disso. E é através de repetição. Entendeu? É verdade, a doença não é sua, não. Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 55. Ok? Eu estou com preguiça, eu sou preguiçoso, eu sou preguiçosa. Vai dar uma caminhada, irmã? Não, eu estou com preguiça. Se levante com preguiça mesmo. Ah, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Eu estou sem vontade. Vai sem vontade mesmo. Esse é o lema da tua vida. Se levante e vá. Vá em frente. E pare de estar dizendo a você, se sabotando através de palavras. Porque repetição causa aprendizado. Sinapse se torna verdade. É algo que é profético. Profecia, pessoal, é verdade, é realidade. Aí, ó, se a pessoa fala repetidamente, eu sou fraco, o centro da fala transmite aos nervos. E eles dizem sim, recebemos ordem do sistema nervoso e devemos nos tornar fracos. É assim que funciona. Volta para o anterior, por favor. Então, a nossa língua tem poder, a sua palavra tem poder. Então, diga sempre, a cada dia que passa, eu me torno melhor. Cada dia que passa, eu estou mais saudável. Cada dia que passa, eu estou mais inteligente. Cada dia que passa, eu estou mais feliz. Esse dia, Deus me deu novos neurônios, neurogênese, vieram novos neurônios, e todos eles eu quero direcioná-los para a minha felicidade. Para eu estar bem, feliz, alegre. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente, essa neuroplasticidade, ok? Passa aí, pode passar. Bom, e o nosso cérebro, ele tem também, só que a hora foi embora. Já são 9h10, eu preciso terminar. Amém? Então, hoje nós aprendemos, né, uma série de questões do nosso cérebro. O teu cérebro, ele é regido pela palavra, pelo pensamento. Você comanda quem você é. E isso tem tudo a ver com a palavra de Deus, porque tudo é profético. É o campo da profecia, é o campo da palavra. A palavra, ela tem poder. Amém? Glória a Deus. Semana que vem a gente vai continuar. Eu quero falar dessa outra divisão do cérebro, ok? Que é o cérebro da razão, o cérebro mamífero, que é o das emoções, e o cérebro dos instintos, que é o reptiliano. A gente vai falar sobre isso aqui. E a gente vai entrar, né, em emoção e sentimento. O que é emoção? O que é sentimento? É a mesma coisa? Não é? O que é que isso interfere na nossa vida? O que é que não interfere? E aí a gente vai entrar no sistema endócrino, hormônios, neurotransmissores. Semana que vem você não pode perder a aula, porque vai ser muito rica a nossa aula semana que vem. Amém? Vamos ficar de pé. Nos despedindo aí do pessoal da internet, ok? Queria pedir a Paulo que ele já desligasse, tá certo? E nós vamos agora orar.